Boa noite, pessoal! Você está no canal do Ordo Amores, seja bem-vindo. Aqui nós falamos sobre psicologia e educação e hoje nós vamos trazer uma discussão sobre um filme lançado em 2024, A Virgem Vermelha. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. O que você achou do filme, Gabriel? É muito intrigante, muito dramático e rende muitas reflexões de uma interface com a filosofia, com a sociologia. É bem interessante. É bem interessante. Eu estava discutindo com o Gabriel e tem vários campos de análise, porque é um filme baseado em história real, primeiramente, né? Eu nunca tinha ouvido falar das personagens Aurora Rodrigues e Hildegard Rodrigues. Elas viveram na Espanha no século 30. Na década de 30, 1930, na Espanha. E elas eram mulheres muito intelectuais, revolucionárias, com muitas influências do pensamento evolucionista, nietzschiano, freudiano, feminista, marxista. Então elas estavam rodeadas daquelas leituras e isso influenciou dramaticamente a vida delas. E até no final do filme é interessante porque, bem, não vou dar spoilers, mas eles falam que depois da vida ali das duas, a literatura delas, os livros que elas lançaram, tinham ficado muito famosos e depois eles foram esquecidos. E na hora eu olhei pro Gabriel e falei, será que eles foram esquecidos ou será que eles foram ocultados? Porque é uma história realmente muito macabra. Então, do que se trata o filme? A Aurora Rodrigues é uma mulher influenciada por pensamentos eugenistas, evolucionistas e tudo mais. Ela seleciona um parceiro e programa, né? Seleciona um parceiro que ela considera ideal geneticamente e tem uma filha. E essa filha vira um projeto de um ideal de mulher, uma super mulher. Ela projeta a Hildegard para ser uma super mulher. Então, desde novinha, ela tem uma rotina extremamente rígida, que ela tá sempre estudando filosofia, cultura, história, todas essas influências filosóficas que a gente comentou aqui. E logo ali, a partir dos 13 anos, ela já começa a virar uma menina prodígio. Ela começa a escrever em jornal, manifestos sobre revolução sexual, revolução socialista. Só que, qual que é a parte engraçada do filme? Essa menina que foi feita para ser um projeto de supermulher, ideal, independente, ela se apaixona por um rapaz do movimento socialista. E isso a mãe dela não suporta. Gente, tudo isso é baseado em história real. Não parece, mas é. E a partir daí, quando eu comentei isso com o Gabriel, a gente tem muitos vieses que a gente pode analisar essa história. Porque, primeiro, a patologia da mãe. Que mãe esquisita, macabra é essa? Aí eu acho que vale falar, né? Tá muito em alta o pensamento da mãe narcisista. Então, se você quer um exemplo muito bem ilustrado, apresentado, é nesse filme. É uma mãe excelentíssima no seu narcisismo. Exatamente. É porque hoje em dia todas as mães são narcisistas. Mas, assim, ali é um caso em que... Real e patológico. Real profundo. E patológico, onde, assim, a coisa é séria, né? Uhum. Então, bom, primeiro essa análise dessa mãe. Que relação é essa com a mãe? Inclusive, assim, eu não pesquisei a fundo a diferença da história real da história mostrada no filme. A gente não sabe, porque o filme ele faz uma dramatização, sensacionalismo, mas assim, a gente vê uma obsessão muito macabra. Ela dando banho na filha, até depois dela mais velha, dormindo com a filha. É um controle total, né, da vida da filha. Um controle absoluto. Então esse é o primeiro viés que a gente gostaria de jogar uma luz. O segundo viés é pela própria... tem uma frase, tem um livro que a gente gosta bastante, que chama As Ideias Têm Consequências. E o Gabriel fala que esse título não precisava nem do livro. O título por si só ali já diz tudo. E realmente, como as ideias têm consequências? Porque a Aurora Rodrigues, a mãe da Hildegard, ela estava sob influência de ideias muito perigosas, e depois a gente vai entrar um pouco mais nisso. Então, como que as ideias influenciam a vida das pessoas? E elas eram intelectuais, eram estudiosas, profundas, estudavam Hegel, Marx, filosofia, tudo, né? Nietzsche, Freud. Nietzsche, Freud. Toda a literatura disponível. Toda a literatura
disponível. E, por fim, eu acho que a análise do filme em si, né? Como ele é construído, ele é um filme bem poético. A Aurora falava que ela queria que a filha dela fosse como uma estátua humana, perfeita, um modelo ideal de mulher. E é muito bonito que no filme a gente vê essa estátua se quebrando, se fragmentando ao longo do filme, na medida que essa filha se revolta contra esse projeto para o qual ela foi programada e decide viver a vida dela. Então, existem coisas muito simbólicas, fortes, né? Eu acho que a parte que eu acho mais forte é quando a Aurora, ela chega assim na Hildegard e ela fala assim, Freud no sexo, Nietzsche no coração e Marx na cabeça. E na hora que ela vai... Bom, não vai ter jeito de não lançar spoiler. A partir de agora vai ter spoiler. Vai ter spoiler. Pra gente poder fazer as análises. Exatamente. E quando ela mata a filha, ela dá um tiro no órgão sexual, no coração e na cabeça, né? E tudo isso ficou muito simbólico, assim, no filme. Então, acho que esses 3 vetores que a gente consegue analisar. Gabriel, começa falando, assim... De uma análise psicanalítica? Sim. Dessa mãe narcisista? Sim. E depois talvez você fala de uma análise marxista, feminista? Pode ser. Ótimo. Então, assim, pensando, né, nesse dilema hoje que a rede traz o tempo todo, do narcisismo nos homens, nas mães e tudo mais, né, esse termo está em alta, como que ele foi pensado, né? O Freud, e aí dentro da psicanálise, ele coloca que um certo narcisismo, que é um narcisismo primário, ele é natural em todos nós. Então, o bebezinho, no seu processo de desenvolvimento, ele não tem ainda uma diferença, uma repartição entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo. Então é natural que todos nós tenhamos algum traço de narcisismo. O problema é quando essa criança cresce e desenvolve e não consegue abandonar esse lugar de suposto centro de todo mundo, então querendo ser servido por todas as pessoas e tudo mais. O que acontece nessa análise da Aurora, que é essa mãe narcisista, que aí conversando com a Luísa eu comentei bastante, aqui tem um salto. E aí, talvez aí para você do outro lado que não conheça muito de psicanálise, talvez fique um pouco abstrato. Vou tentar simplificar, mas é importante falar. Dentro do mecanismo do desenvolvimento humano, o nosso grande problema é com as limitações que a realidade se impõe. Então, a criança que vai crescendo no mundo vai entendendo que ela vai ter restrições na sua vida. Dependendo da maneira que você reage a essa restrição, você vai ter sintomas mais neuróticos, psicóticos ou perversos. Então, aqui a gente entra numa ideia de que a pessoa ela entra numa estrutura forçada. Então, assim, para exemplificar para você, pessoas neuróticas, que a maioria de nós, a hora que elas têm uma restrição, então vamos supor, você quer muito uma coisa, você quer um trabalho, você quer uma namorada, você quer, deixa eu ver o que mais, alcançar algum objetivo, e você recebe um não, você é frustrado. O que acontece no neurótico? Ele se entristece, se magoa e vai gerar um sintoma que vai substituir esse mal-estar do não. O psicótico, ele nem percebe esse não, ele avança, que é o louco, né? O louco nem vê que ele não pode fazer a coisa, ele só avança porque não tem esse não constituído dentro dele. E o perverso, que é o caso dessa mãe Aurora, ela tem o prazer de ultrapassar essa barreira desse não. Então, vou melhorar para vocês no seguinte sentido, né? O que acontece no filme, essa mãe, então, ela tem um viés muito feminista, no sentido que o homem é sempre o vilão, aí até ela fica repetindo quase como um mantra para essa filha, né? De que o homem é traidor, de que a questão do amor é uma questão de fraqueza. Então, sempre com esse viés, com esse foco. Inclusive, abre um parêntese, né? Que a gente estava falando sobre essa parte poética do filme. Ela vai recitando, desde que a menina é novinha, ela vai recitando um poema. Os homens são infiéis, eles têm um pé no mar e um pé na areia. Uma hora ele vai te decepcionar. Exato. E ele fica fazendo vários poemas assim a respeito do homem. O homem, para ela, o amor para ela era uma fraqueza. E aí então, o que eu queria falar nesse ponto do narcisismo dessa mãe, né? Que ela não tolera o furo que a filha causa nela com seus ideais e acaba levando ao assassinato da filha. Aí, avançando um pouco, usando o Lacan aqui, o Lacan faz uma virada na noção de complexo de Édipo, porque ali a gente vê um Édipo muito doentio, e por isso o narcisismo. Para Freud, o nosso sofrimento era com medo do pai.
Então, o pai tem a capacidade de castrar a criança, de colocar limitação na sua vida, logo a neurose é constituída por causa da figura do pai. O Lacan inverte essa relação e fala, não, é em relação à mãe que o sujeito vai ser mais sadio ou menos sadio. Em que sentido? Quando o bebê está se desenvolvendo, e de novo ele não sabe a diferença entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, ele se apoia muito na figura da mãe. A mãe é uma extensão dessa criança, não tendo uma divisão entre esses dois seres. O que vai fazer a ruptura desse laço narcísico é exatamente o que Lacan chama do nome do pai. Então não é nem um pai, é figura física. Porque você pode perguntar, Gabriel, mas e famílias que não têm um pai? Não, então, é muito além disso. Tudo aquilo que possa restringir o contato dessa mãe com esse bebê é nomeado por Lacan como o nome do pai, que vai fazer um furo nessa relação. E quando tem esse furo, a estrutura do sujeito se torna sadia, porque tem que existir falta para que exista desejo. E essa mãe, por mais que ela tinha um desejo muito forte, era um desejo autocentrado. Então e aí a Luísa talvez vai entrar um pouquinho na filosofia nietzschiana e marxista, mas sobretudo nietzschiana, numa ideia de que as pessoas que têm um grau elevado de alguma potência, de alguma capacidade intelectual, política, enfim, qualquer coisa assim, ela poderia estar para além do bem e do mal, para além da moral, daquilo que a gente percebe como certo e errado, porque essa pessoa estaria num outro nível de existência humana, que seria o super-homem nietzschiano, que nesse caso vai ser a super-mulher nietzschiana. Então é mais ou menos por aí a coisa. Parece que não tem um nome do pai que vai romper com essa relação simbiótica. Isso! É uma relação totalmente simbiótica. Entre o desejo da mãe e essa criança. Então essa mãe concebeu essa criança para não desejar além do que a mãe promovia como desejo. É uma coisa louca. Ela vai fazer essa criança e quando ela mata depois, ela fala, era um projeto de arte e ele tinha dado errado. Eu, como uma artista muito perfeccionista, como se, por exemplo, um pintor perfeccionista faz uma obra que ele não gosta, vai lá e rasga, joga fora. Uhum. E ela Nesse pariu essa criança... de objeto, objetificação, né? da criança. Uhum. Então, assim, é um caldo cultural muito grande. Eu acho que também pra gente fazer uma análise mais profunda, porque ali o centro da patologia, mais do que a filha, é a mãe, né? Sim, não, a filha não tem nada de patológico. A patologia é a própria mãe, né? É a própria mãe. E a gente talvez teria que investigar um pouco a história dessa mulher tão peculiar, né? O que levou ela a fazer isso e tudo. Mas a gente pode pegar um pouco pelo ponto de vista das ideias. É um caldeirão de ideias, tá? Eu confesso que eu ainda não consegui conectar uma coisa com a outra, porque é um caldeirão de ideias ali da Europa, né? Com esse momento depois ali do iluminismo, das revoluções científicas, depois do romantismo e uma série de ideologias ali. Mas a gente pode começar por uma característica forte principal. Inclusive existe, eu já assisti alguns vídeos, algumas análises sobre isso, existe uma relação que se tem entre os pensamentos da eugenia e o pensamento nietzschiano, correto? Ótimo. Né? Então ali parece que existe essa associação, o pensamento nietzschiano e o pensamento... Por quê? Nietzsche acreditava no super-homem, né? Então um ser superior aos demais. E isso vai um pouco de encontro, isso é casado, acho que dentro do pensamento eugenista, com o pensamento evolucionista. Porque o pensamento evolucionista, apesar de que a gente tem muitas correntes, a gente não pode fazer generalizações, o evolucionismo, ou o processo de seleção natural, o que ele entende? O ser humano nada mais é do que uma evolução de um primata anterior, correto? Correto. O que acontece? Se o ser humano ele evoluiu de um primata até ele chegar a ser o que ele é hoje, significa que ele pode evoluir para algo muito melhor. Então, o que é o pensamento eugenista? Se eu combino características e essas características... E o que acontece com esse pensamento também? Ele é um pouco determinista. Ele não leva... Se o ser humano ele está à mercê de uma seleção natural, ele não é livre e ele não tem escolhas. Portanto, a Aurora pensava isso, porque ela achava que a filha dela seria exatamente aquilo que ela foi enfiando na cabeça dela. Ela não viu a Hildegard como uma pessoa com livre escolhas, ela quis moldar,
tipo, como um determinismo forçado, tipo, como um evolucionismo forçado. Eu controlo esse ambiente, dou todos os instrumentos necessários para ela ser uma mulher que não ama, inteligentíssima intelectualmente, que mata os afetos, porque ela achava que os afetos humanos são coisas primitivas, e a partir disso eu construo essa mulher superior, intelectualizada, que rompeu com todas as tradições de tudo aquilo que é humano, tudo né? aquilo que é humano, afetivo, enfim. Então a gente pode ver esse pensamento do evolucionismo. E aí entra também, bom, vamos lá. Olha, eu colocaria uma associação do seguinte: o feminismo como uma religião. Sim. Mas uma religião problemática porque é a religião da mulher. Mas a vida não se faz só a partir da mulher. Requer o encontro do homem e da mulher. Então, o marxismo, a sua base, e aí são vários tipos de marxismo, né? Mas a sua base tem muito uma crítica contra a família. Então, essa união do homem e da mulher, da família nuclear, vai gerar a sociedade burguesa, que vai gerar as desigualdades sociais. Isso é um grande problema pelo seguinte: todos nós só estamos aqui agora porque nós viemos de alguma família. Então, a unidade básica da sociedade é a família. E aí, então, quando você troca e fragmenta isso, fala, não, o homem é um criminoso e a mulher que deve apenas sobreviver, porque a mulher é mais ideal, mais perfeita do que o homem, você cai numa religião da mulher. Então tem algo de muito fragmentado aí que é problemático, porque a própria estrutura da realidade nos coloca como evidência que é a família que faz com que o sujeito consiga sobreviver. Um depende do outro, Um né? depende do outro. Então é uma complementariedade, né? Então, e aí você me fez lembrar. E são pensamentos, o que acontece? O que eles têm em comum? A revolução. Eu quero romper com algo que sempre foi construindo, sendo desenvolvido ao longo da história. Porque isso tem tudo a ver o pensamento. Bom, tanto o feminismo contra o marxismo, contra o freudiano, o Freud, né, digamos assim. O freudismo. O freudismo, eles são considerados os mestres da suspeita, não é isso? Ótimo. Nietzsche, Freud e Marx. Nietzsche, Freud e Marx. E eu acho que o feminismo entra aí também, porque o feminismo... Advém do marxismo. Ele suspeita do homem, né? Sim. O homem, ele só finge, ele me seduz pra me usar e depois e exercer poder sobre mim, né? Então, ela vivia dentro dessa neurose de todas as relações ali, de toda a sociedade desenvolvendo pra exercer poder, onde ela... muito genialmente ali na cabecinha doente dela, ela ia fazer uma filha que ia ocupar esse lugar perfeito do poder que ela achava que existia dentro dessas dimensões de supraestrutura e infraestrutura. E aí voltando um pouquinho, aproveitando a fala da Luísa, me evocou um pensamento aqui para fazer uma análise psicológica e sociológica ao mesmo tempo sobre as ideologias e o ideal da vida, né? Então, perceba o seguinte: quando a gente fala que essa estrutura dessa mãe era narcisista, ela não suportava a falta, ela não suportava a castração, ela queria estar para além disso. Então esse projeto todo de vida dela com a filha foi exatamente assim: eu nego a olhar o que a realidade me coloca como uma comprovação. Eu não preciso de homem, nós podemos ficar até na figura de Deus, eu me autodetermino. Então no julgamento final... tem uma colocação dela que fala desse narcisismo dela muito forte, que ela fala assim: eu sou um planeta com luz própria. Imagina, eu sou um planeta com luz própria, ou seja, não preciso de mais ninguém. Eu só preciso dar conta do meu projeto e colocar ele em prática que tá tudo certo. Então, as forças da natureza, as forças da criação, tudo aquilo que a gente constitui como vida da humanidade, ela descarta num projeto assim: não, eu estou para além disso. Então, eu queria trazer o seguinte aqui, né? Eu acho essa frase boa, assim: a sociedade, ela muda, né? A história vai mudando, que é a proposta marxista, e aí nós até podemos pensar que a sociedade é progressista. Hoje, ela está nessa noção de progresso, sempre para frente. Só que a natureza é conservadora. Então isso aqui eu acho ótimo, porque a natureza nos coloca uma castração, uma determinação radical. Existe homem, existe mulher, existe a família. Existem várias coisas que é parte da natureza, da própria estrutura da realidade. Então, essa Aurora, essa mãe, né, narcisista, ela não tolera as castrações. E aí, por isso que ela tem esse projeto tão forte de
eu vou, de forma ideológica, modificar a realidade. E aí, claro que sucumbe, né? Então ela cai na loucura, porque é isso, ela tem a certeza que ela consegue mudar mesmo a estrutura da realidade com as ideias. E aí são as ideologias, né? A ideologia, ela deturpa a realidade e fala, não, a realidade é esse recorte aqui, é a luta de classes. Não, peraí, a realidade é muito maior que a luta de classes. A luta de classes pode existir na realidade, mas a realidade é muito maior e anterior à luta de classes. Eu acho que entra nessa ideia do socioconstrutivismo Porque tudo é um processo de cultura. De cultura, de construção e uma negação mesmo da natureza, das inclinações naturais, do casamento ou da união entre homem e mulher como uma própria inclinação natural que possa ter. Não só uma estrutura, uma moldura da sociedade. Uma moldura construída para oprimir, né? Porque o feminismo, de maneira geral, ele fala isso, né? A família é uma instituição opressora contra a mulher e não uma inclinação natural. Então, é bem rico o filme, bem rico, né? Ele traz filme, todas essas... Ele é um filme que você indica? Com certeza eu indico. De 0 a 10? Ele é um 10. Eu... E sabe por quê? E aí a gente ficou discutindo isso também. É muito engraçado. Existe uma publicidade, uma propaganda frente ao feminismo. E aí a gente escuta vários nomes da erudição feminista, né? Das pessoas, das mulheres que trouxeram à tona isso. Mas você não vê esse fracasso feminista. Então, o lado oculto, o lado negativo, não é colocado. Então, para você aí, até você, se você é uma feminista ou está flertando com essas ideias, esse filme é um excelente retrato das consequências últimas do feminismo. Então, se de fato o homem é tão ruim assim, o que espera é isso. Esse filme retrata muito bem. Então, a mulher tem que ser solitária e dar conta, em absoluto, de lidar com a sua própria vida. Então, eu acho que esse filme retrata muito bem o lado negativo, as consequências maléficas do feminismo. E a coisa, aí eu lembrei de outro ponto, a coisa mais engraçada, a contradição, né? Achar que a mulher é livre e ela mesma não deixou a filha dela livre, Exato, né? não suportou a liberdade da filha. Não suportou a própria liberdade da filha. Exato. Mas Bem, eu também considero um filme nota 10, muito envolvente, muito bem construído, a fotografia é maravilhosa, o jogo de ideias incrível. Então fica aí a nossa recomendação, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão e até a próxima. Fiquem com Deus.